nós colocamos uma frase que pudesse estimular exatamente do Saint-Exupéry. E Saint-Exupéry dizia: cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Como disse um dia Teresa de Calcutá, que para hoje os católicos é chamada de Santa Madre Teresa de Calcutá, ela dizia algo que vale pensar. Ela dizia: difícil é amar o próximo, amar quem está longe é fácil. Ficar tocado ou tocado porque pessoas estão sem socorro em alguns momentos, ficar, absolutamente entristecido porque pessoas são vitimadas por um acidente, um terremoto, a fome. Isso importa, chama-se compaixão. Mas amar o próximo é que é mais difícil, que é a pessoa que está à tua volta, na tua cidade, no teu lugar, na tua circunstância. Por isso eu volto exatamente a essa ideia. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E uma alma se é pequena quando ela imagina que ela precisa ficar restrita, guardada dentro de si. 2020, um ano difícil. Várias pessoas que nós conhecíamos e que admiramos e admirávamos, elas partiram. Algumas delas o foram por conta do vírus e outras não. Um dos meus amigos, que esse ano faleceu, é Gilberto Dimenstein. Gilberto Dimenstein, uma pessoa especial no campo da comunicação, do jornalismo, e ele usava uma frase, uma ideia que eu queria trazer aqui de volta. Sempre eu me lembro dele numa situação como essa, e eu estou pegando a caneta até para dar um exemplo. Ele dizia que na vida, quando você vem andando com uma vela acesa nas mãos, e você encontra uma outra pessoa que está com uma vela apagada nas mãos, e você cede a chama da tua vela, as duas pessoas são beneficiadas. Olha que exemplo bom. Esse momento pandêmico leva algumas pessoas a terem uma agonia muito grande e uma impaciência. E uma pergunta, na hora que se tinha algum tipo de debate nas atividades virtuais, era assim: professor, como se nós da área de filosofia tivéssemos um conhecimento sobre todas as coisas, mas a expressão era: professor, eu estou muito angustiada, eu estou muito impaciente. Como é que eu faço para sair dessa angústia? Evidentemente que eu tenho meus limites no campo da filosofia em relação a isso. Há outras áreas do conhecimento que ofereceriam ferramentas muito mais apropriadas para que a pessoa deixe aquele estado de angústia, inclusive no campo dos fármacos. Não é a minha área. Mas eu dizia o seguinte, e o que eu vou dizer agora, acho que eu repeti dezenas de vezes esse ano, mas eu continuo insistindo. Eu dizia e digo ainda: a única saída para que a gente persista, vá buscar e, acima de tudo, não perca a vitalidade que a esperança carrega, é lembrar da frase estupenda de um filósofo norte-americano do início do século XIX, um homem chamado Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson, que em filosofia nós chamamos diretamente de Emerson. Ele tem uma expressão que é fortíssima. Ele dizia: torna-te necessário a alguém. Torna-te necessária a alguém. A única maneira de você e eu não sentirmos nossa vida perder tempo, esvair-se, ser inútil, banal ou autocentrada de modo exclusivo é tornar-se necessária, tornar-se necessário a alguém. Afinal, quem é que não leu Saint-Exupéry? Um estupendo escritor francês que, além de, acima de tudo, era aviador também. Vocês sabem que Saint-Exupéry morreu sobre o Canal da Mancha em 1944, porque ele, voluntário que era, estava sobrevoando uma parte do Canal da Mancha em busca das tropas homicidas que tinham ocupado a Europa naquele momento, em 1944, e ele foi abatido e pereceu exatamente sobre o Canal da Mancha, mas ele deixou muita coisa. Afora o Pequeno Príncipe, que é um grande Pequeno Príncipe, ele deixou uma ideia. E no meu escritório em São Paulo, ao qual eu não vou para trabalhar desde o dia 13 de março, toda a minha equipe está de modo remoto,
Esse escritório fica a 2 quarteirões da nossa casa. Ainda assim, não vou lá trabalhar. Não que eu não esteja trabalhando. Embora muita gente ache que filosofia não é trabalho, existe atividades, né, que a gente desenvolve. E desde o dia 13 de março que eu não vou. Mas quando a pandemia começou a ser sussurrada como possibilidade, ainda em fevereiro, nós colocamos na porta do escritório, pelo lado externo, um dispenser de álcool em gel. E para estimular as pessoas, já naquele momento, ao uso, né, de uma higienização mais frequente das mãos e de uma cautela em relação ao que poderia vir, e veio, nós colocamos uma frase que pudesse estimular exatamente do Saint-Exupéry. E Saint-Exupéry dizia: cada pessoa é responsável por todas as pessoas.